Nós daremos sequência ao penúltimo sermão da série Esperança em Meio ao Sofrimento, o cuidado de Deus que restaura o abatido. Eu convido você a abrir sua Bíblia na carta que Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 4. Nós leremos dois versos, o verso de número 6 e o verso de número 7. O tema do sermão dessa manhã é o melhor remédio para a ansiedade. O melhor remédio para a ansiedade. Diz assim a palavra do Senhor, eu leio na versão Almeida, século 21. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, por meio de oração e súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa todo o entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós louvamos ao Senhor por essa manhã maravilhosa, Deus, em que o teu povo se reúne aqui para celebrar a ressurreição do Cordeiro, o fato de que o nosso Senhor vive. Nos reunimos em volta da tua palavra, Deus, para receber do Senhor aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações. Por isso nós pedimos que o teu Espírito Santo fale com cada um de nós a maneira que o Senhor quer tratar conosco. Que haja encorajamento nessa manhã, que haja consolo nessa manhã aos abatidos, que toda ansiedade, Deus, que toda preocupação possa se dissipar com a paz que vem do Senhor. Através da tua palavra é isso que nós pedimos e oramos, e desde já agradecemos ao Senhor, porque o Senhor nos ouve, e porque o Senhor faz infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos. É isso que nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Recentemente, uma pesquisa apontou que o Brasil é o país com maior taxa de pessoas com transtorno de ansiedades do mundo e 1/5 em casos de depressão. Desde que a pandemia do coronavírus eclodiu, o percentual de pessoas que sofrem com sintomas de estresse, ansiedade ou depressão, que em alguns países aumentou cerca de 30%, chegou a quase 80% em nosso país. Esses dados só nos mostram o porquê de a ansiedade ser considerada por muitos como o mal do século. É claro que não apenas no Brasil, mas em todo o mundo as pessoas estão sendo esmagadas pela ansiedade. Todos nós, no decurso da nossa vida, da nossa história, nós fomos afetados ou estamos sendo afetados pela ansiedade em algum grau, em alguma maneira, inclusive. É possível que haja pessoas aqui, hoje, nesta manhã, entre nós, que estejam sofrendo com isso, independente do motivo. Muitas vezes nós sofremos no corpo, até as nossas dores emocionais, as desordens emocionais atingem o nosso corpo. Não é incomum que a ansiedade somatize, causando, por exemplo, um batimento cardíaco acelerado, dor nas costas, dor no pescoço, dor no peito, falta de ar, tontura, náuseas, formigamento, insônia, perca de peso, queda de cabelo e entre outras coisas, meus irmãos, nós poderíamos citar aqui, para citar apenas alguns problemas. O desencadeamento dessas questões são terríveis, nossa mente sofre e o nosso corpo padece. E, por fim, parece que nós estamos mesmo imobilizados e algo está espremendo até a última gota da alegria das nossas vidas. Há pessoas que têm sofrido com isso diariamente, anos a fio. E isso, meus irmãos, tem atingido não só as pessoas mais experientes, os adultos, mas também os jovens, os adolescentes e as crianças. Mas, se a ansiedade é considerada como o mal do século, a Escritura, a palavra de Deus, aquela que ultrapassa qualquer barreira temporal e cultural, ela nos aponta que esse não é um problema tão novo assim. Há salmos que, por exemplo, retratam essa realidade, como o Salmo 94. No verso 19 desse salmo, o salmista vai nos dizer que a ansiedade, ou seja, um turbilhão de pensamentos, o dominava no íntimo. O Salmo 32 vai apontar para a realidade de que o corpo sofre por causa de problemas que não foram bem resolvidos na alma. E ainda há outras histórias bíblicas que nos apontam para esse fato. Desse modo, se a Bíblia nos aponta a realidade, ela certamente ela nos dá as pedras firmes,
o caminho seguro para que nós possamos combater esse mal. Mas não só isso. Ela nos aponta o remédio para que possamos vencer a ansiedade, de forma que possamos glorificar a Deus com todo o nosso ser. O texto que nós lemos talvez seja um dos textos mais explícitos quando se fala de ansiedade. Paulo escreve uma carta a uma igreja na cidade de Filipos, e nessa carta ele exorta esses irmãos dentro do seu contexto específico em relação a esse terrível mal. Então, quero ver com os irmãos, à luz desses versos, em 3 movimentos, algumas características sobre a ansiedade, elucidar qual é o melhor remédio para a ansiedade e, por fim, apontar qual o resultado desse remédio em nossas vidas quando fazemos uso do antídoto que o próprio Deus estabeleceu na sua palavra. Veja comigo o verso 6, onde nós veremos que o problema é real, a ansiedade de fato existe. Verso 6, o início do verso nos diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Se alguém ler o início desse verso desconectado do contexto da nossa carta, talvez possa achar que Paulo está escrevendo essa carta dentro de um palácio, né? Ou ele está no meio de uma viagem internacional, aquela viagem dos sonhos, mas não. Paulo está escrevendo essa carta, meus irmãos, preso. Paulo está escrevendo essa carta preso em Roma, numa prisão domiciliar, onde ele precisa pagar o seu próprio aluguel, mesmo tendo os seus recursos limitados. Paulo, um homem ativo, um homem que se movimenta, ele está preso, amarrado 24 horas por dia, 7 dias da semana a um soldado romano, esperando ser julgado por César, e ele está nessa situação há quase 2 anos. No entanto, se nós lermos essa carta, e fica um bom exercício para você, ler a carta de Paulo aos Filipenses, você vai perceber que essa carta é a carta da alegria. Nós não temos uma linha sequer de Paulo nessa carta apontando, se lamentando ou se lembrando de todas as coisas ruins que aconteceram na sua vida. Mas, ao invés disso, meus irmãos, nós vemos um homem que tem paz, apesar das circunstâncias, em meio à tempestade que vem sobre a sua vida. E, ainda assim, Paulo é um homem que encoraja os seus irmãos, os irmãos daquela igreja, a não andarem ansiosos. E quando nós olhamos, não só para a realidade de Paulo, mas para a realidade daqueles irmãos, motivos não faltavam para aqueles irmãos de Filipos, estarem apreensivos. Primeiro, Paulo, o homem que plantou aquela igreja, a pessoa a quem eles amavam de fato, estava preso. Ligado a isso, eles sofriam perseguições por afirmar a sua fé em Cristo Jesus. Inclusive, Paulo está preso por esse mesmo motivo. Se aqueles irmãos já não bastasse sofrer perseguição, a igreja estava enfrentando desafios internos. 2 irmãs influentes da comunidade entram numa briga, entram numa disputa, a ponto de Paulo ter que tratar explicitamente nessa carta. E o que isso gera naqueles irmãos? Isso não gera outra coisa senão insegurança, temor, preocupação e a ansiedade. Paulo tinha muitos motivos para andar ansioso. Aqueles irmãos também tinham muitos motivos para andarem ansiosos. E talvez eu e você tenhamos os nossos motivos. O que tem tirado a sua paz, fazendo com que você fique extremamente preocupado? O que tem feito você perder o seu sono à noite? O que tem feito você ter medo? O que tem feito você perder o contentamento, a vontade de viver e, muitas vezes, a alegria em Deus? É preciso, meus irmãos, que nós identifiquemos esses aspectos e reconheçamos que esse é, infelizmente, um problema real em um mundo pós-queda. Portanto, não tente maquiar a realidade. Não trate isso como se fosse uma besteira do outro. Né? Muitas vezes nós duvidamos dessas coisas até acontecer com a gente. Paulo não nega essa realidade. Paulo não nega a realidade da ansiedade. Ela existe em um mundo pós-queda. Nós sabemos que Deus não cria um mundo com essas coisas, com essas mazelas. Mas depois do pecado, essas coisas, infelizmente, sobrevêm sobre nós. Paulo não nega essa realidade. A Escritura não nega essa realidade, mas há um imperativo muito forte e claro na palavra de Deus. Não andeis ansiosos por coisa alguma. A palavra grega usada por Paulo, que é traduzido aqui por ansiedade, ela aponta para a ideia de que o indivíduo ele está sendo atraído ou puxado para diferentes direções.
É como se as nossas esperanças nos puxassem para um lado e os nossos medos para o outro lado, nossos temores para um outro lado. E a pessoa está nessa situação, no meio desse furacão, ela se sente perturbada, como se estivesse sendo rasgada ou quase a ponto de romper-se. E é nesse momento, meus irmãos, nesse turbilhão de pensamento, nesse turbilhão de sentimentos, como se nós estivéssemos sendo esmagados, que a sensação que vem sobre o indivíduo é de estrangulamento, é de asfixia, é de angústia, e tudo isso é sentido na pele, é sentido no corpo, desencadeando doenças psicossomáticas. Quem viveu essas questões já sabe. Essa é uma imagem realmente muito triste. A preocupação, em certa medida, ela é saudável. Em um nível, isso pode ser uma resposta humana, natural e até normal a uma situação que nos assusta. Afinal, nós não sabemos o que nos espera. Mas o grande problema, a grande questão é quando isso cresce, quando isso se torna insuportável, incontrolável, e quando muitas vezes rouba de nós a fé e a esperança nos propósitos soberanos de Deus. É por isso que Paulo diz algo como: parem de levar essa preocupação ao extremo. Não deixem essas questões estrangularem vocês. Não permitam que essas circunstâncias roubem a alegria que Deus colocou no coração de vocês. E talvez você me escute agora e diga assim: mas é muito fácil falar essas coisas. Paulo só pode estar brincando ao me dizer que eu não devo ficar ansioso. Será que alguém realmente espera que eu passe pela minha vida, difícil do jeito que ela é, sem nunca ficar ansioso? Nós já vimos que a ansiedade é real. Mas ouça bem, meus irmãos, um dos grandes problemas da ansiedade é o fato de que, para muita gente, ela é a única resposta que a pessoa pode dar diante das preocupações e dos temores da vida. Para muita gente, só há uma forma de reagir diante das preocupações e dos temores da vida. Para muita gente, a ansiedade parece ser algo perfeitamente natural. Essas são pessoas que vivem ansiosamente, não conseguem enfrentar um problema sem estarem ansiosos. Permanecem angustiados por semanas, meses e anos, como se a solução de um problema e de toda uma vida dependesse exclusivamente dele. Perceba o verbo, ou os verbos que Paulo usa aqui. Não andeis, ou seja, não permaneçam ansiosos por coisa alguma. Paulo dá uma ordem: não vivam assim. Na sua santa exortação, ele nos aponta para algo constante, para algo ativo, e nos encoraja a mudar a direção da nossa vida para o alvo certo, a fim de que nós possamos cumprir essa resolução. Isso porque, meus irmãos, muitas vezes nós andamos confiando que nós estamos no controle. Nós vivemos duvidando se realmente Deus proverá aquilo que necessitamos no seu tempo perfeito. Nós, infelizmente, permanecemos vacilando em relação às promessas que Deus fez em sua palavra. Paulo não nos encoraja a ignorar os problemas da vida. Ele apenas enfatiza que os cristãos têm uma esperança viva. E por isso, por conta dessa esperança, eles não devem se sentirem sufocados e privados de paz e alegria. Segundo as palavras de Paulo, nós podemos vencer essa terrível doença da alma, que afeta muitas vezes o nosso corpo. Mas como? Olhe comigo o restante do verso 6. Pelo contrário, não andeis ansiosos por coisa alguma. Pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, por meio de oração e súplica com ações de graças. Paulo, nesse verso, aponta para nós um remédio fundamental para combater a ansiedade, que é a oração. E para isso ele nos diz que os nossos pedidos devem ser plenamente conhecidos diante de Deus. O que é que essa palavra nos lembra, ou o que é que ela nos aponta aqui? Essa palavra, plenamente, ela nos aponta para uma totalidade. Nós precisamos colocar diante de Deus tudo aquilo que nos persegue, tudo aquilo que nos preocupa, tudo aquilo que de alguma maneira nos deixa preocupados. Portanto, apresente diante do Senhor todas as circunstâncias da sua vida. Se eu e você, meus irmãos, desejarmos vencer a ansiedade, o remédio é simples. É simples.
mas é um dos remédios mais difíceis que há. É uma guerra. Nós dobrarmos os nossos joelhos e orarmos e falarmos com Deus. O remédio é simples. Ore. O D.A. Carson, que é um teólogo renomado, estudioso, ele disse uma vez que ainda tenho que encontrar um preocupado crônico que desfrute de uma excelente vida de oração. Um outro teólogo conhecido como Bengelius, ele escreveu que a ansiedade e a oração são tão opostos quanto fogo e água. O que ambos, esses teólogos e Paulo, cada um a seu modo, querem dizer é que a ansiedade ela não se sustenta contra a oração. Portanto, a grande pergunta que nos cabe agora não é outra senão: eu e você temos apresentado diariamente a Deus todos os motivos que nos trazem ansiedade? Se nós, meus irmãos, não fizermos isso, estaremos, mesmo que de modo inconsciente, mostrando que nós temos o controle das nossas vidas e que nós não precisamos do auxílio de Deus. E o que é ansiedade se não crer que a solução dos nossos problemas está em nossas mãos? O que um ser finito, ou que resultado um ser finito, espera ao tentar viver sem se relacionar com o seu Criador, senão a angústia, o temor, a preocupação e a ansiedade. Nós precisamos reconhecer que somos finitos, limitados e que nós não temos controle algum sobre a nossa vida. Orar nos torna dependentes e nos coloca diante de quem nos criou, de quem nos conhece e tem todo o poder para fazer aquilo que lhe agrada. Assim, o antídoto adequado para a ansiedade é abrir o coração a Deus em oração. Apresente a Deus todos os seus pedidos, não apenas algumas coisas, mas tudo. Tudo deve ser colocado diante do Senhor em oração. Coloque a sua vida inteiramente diante dEle. Isso nos serve como uma rica exortação, meus irmãos, porque existe em nós a tendência de orar pelas coisas grandes da vida, aquelas coisas que nós consideramos grandes em nossa vida, e de nos esquecermos de orar pelas pequenas coisas, que muitas vezes, essas pequenas coisas, elas vão crescendo e se transformando em grandes coisas em nossas vidas. Por isso, precisamos conversar com Deus a respeito de tudo que nos preocupa. Esse é o primeiro passo para vencer a ansiedade. Portanto, examine o seu coração nessa manhã. O que tem deixado você inquieto? Não pense só nas grandes coisas da sua vida, mas nas pequenas coisas também. O que tem tirado o teu sono? Quais as pequenas situações da sua vida que ficaram mal resolvidas e que depois de muito tempo se tornaram um verdadeiro peso sobre as suas costas? Quais são as pequenas e as grandes coisas que têm te deixado triste e preocupado? Esse é o terreno favorável para que a ansiedade se instale, caso não venha a ser combatida. Mas, ao mesmo tempo, meus irmãos, esse é o terreno onde a dependência, a confiança e a alegria podem se desenvolver se você apresentar os seus pedidos a Deus com confiança e oração. Paulo ainda diz que a natureza dessa oração deve ser a súplica. Quando alguém suplica, é porque essa pessoa está desesperadamente necessitada de algo. Essa real necessidade a impele de ser verdadeira, de ser real de fato em relação à sua condição. Assim, se no primeiro momento não há espaço para ocultar nenhuma das preocupações da nossa vida, aqui não há lugar para as orações indiferentes e insinceras. Nossas orações devem refletir a nossa condição de dependência. Quando alguém demonstra ao mesmo tempo que tem uma grande preocupação, mas ao mesmo tempo demonstra que não está em posição alguma de exigir nada, pois reconhece que Deus é aquele que pode lhe suprir em todas as coisas, pois a sua vontade é soberana e perfeita, então essa pessoa está suplicando, está reconhecendo: Senhor, eu necessito desesperadamente do Senhor. Apresente diante do Senhor a sua vida, meus irmãos. Não queira controlar nem as pequenas coisas, muito menos as grandes coisas da sua vida, porque as pequenas coisas podem se tornar em grandes coisas. Foi assim que Jesus orou no Getsêmani, enquanto seus discípulos mais próximos dormiam. Ele transpirava gotas de sangue e depois chegou a dizer ao Pai: não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Será que as nossas orações são cheias de súplicas ou nós temos dado sugestões a Deus?
Senhor, apresenta essa situação aqui do meu filho, está com dificuldade, mas se acontecesse isso, isso e isso, eu acho que seria o melhor caminho. Senhor, estou sendo perseguido lá no meu trabalho, não é? Mas se o Senhor me jogar para um andar de cima, eu acho que vai passar. Nós não suplicamos, não colocamos muitas vezes diante do Senhor a nossa real necessidade, aquilo que nós realmente necessitamos. Nós ficamos dando sugestões ao nosso Deus em oração. Súplica, meus irmãos, não é sugestão. Súplica denota humildade, que é fruto do conhecimento de quem Deus é e de quem nós somos. Portanto, é assim, com esse sentimento, que nós devemos levar a Deus todas as nossas orações e os nossos maiores anseios. Uma outra coisa que deve acompanhar a nossa oração são as ações de graças. Depois de apresentar todos os pedidos a Deus e de suplicar para que a vontade dele seja feita, vem a ação de graças, ainda no verso 6. Um comentarista ele colocou que a oração sem ação de graças é como um pássaro sem asas. Não pode subir ao céu, tampouco pode ter aceitação de Deus. Nesse ponto, após suplicar, após apresentar a Deus toda a nossa vida, após apontarmos para o Senhor, demonstrarmos para o Senhor toda a nossa real necessidade, nós devemos louvar e reconhecer a Deus por quem Ele é. Porque mesmo grande, Ele inclina os seus ouvidos em nosso favor. Mas também deve haver gratidão a Ele pelos favores passados, pelas bênçãos do presente e pela firme segurança com relação ao futuro. Independente da nossa dificuldade, meus irmãos, nós sempre teremos motivos para lembrar os grandes feitos do Senhor no passado. Independente do que você esteja vivendo hoje, independente do teor da sua oração, se você buscar em sua mente, você vai ver que você tem motivos para louvar e agradecer ao Senhor pelos seus grandes feitos no passado. Independente do que nós estamos passando hoje, nós podemos olhar à nossa volta e perceber as bênçãos do Senhor sobre as nossas vidas. E mesmo sem saber o dia de amanhã, nós podemos louvar a Deus, porque Ele certamente nos responderá e nos assistirá em nossas fraquezas. Quando nós, enquanto oramos hoje, colocando diante do Senhor as nossas petições em súplicas, lembrarmos os grandes feitos do Senhor sobre a nossa vida no passado, nós certamente nos sentiremos seguros, porque seremos confortados pelo fato de que as mesmas mãos que nos socorreram no passado estão nos protegendo hoje. Portanto, enquanto você suplica, enquanto você apresenta a sua vida por inteiro diante do Senhor, agradeça mais uma vez. Agradeça ao Senhor pelo fato de que Ele, mesmo sendo grande, excelso, altíssimo, soberano, inclina os seus ouvidos ao nosso favor, para ouvir nossas orações. Agradeça porque mesmo passando por essa luta que você está enfrentando hoje, você pode olhar para trás, você pode olhar para a sua família e você pode dizer: grandes coisas tem feito o Senhor por nós e por isso nós estamos alegres. Portanto, leve os seus pedidos ao Senhor em oração e com gratidão. E qual o resultado, meus irmãos, que essas coisas produzem em nós? Qual o resultado desse antídoto que é a oração com súplicas e a ação de graças? O verso 7 vai nos dizer que é a paz de Deus. O verso 7 nos diz: e a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Qual o resultado? O resultado é que nós, enquanto ansiosos, atribulados, nós receberemos aquilo que nós mais precisamos, que é paz. Não há nada que um coração atribulado precise mais do que paz. Há muitos homens e mulheres que têm tudo na vida, têm recursos financeiros, têm posses, têm o melhor emprego do mundo, já conquistaram tudo que um ser humano pode conquistar, mas não têm paz. E essa paz, a paz de Deus, ela é incircunstancial. Ela independe do momento, independe da circunstância, independe até da resposta de Deus à nossa oração. Nós temos paz, nós temos a paz que vem dele, que excede todo entendimento. Não há como nós explicarmos essa paz, se não reconhecermos o fato de que é Deus quem nos dá. As pessoas vão olhar
para nós, olhar para as circunstâncias que nos rodeiam e dizer: como que você consegue se manter sóbrio numa situação como essa? Como que você consegue manter seus firmes caminhos, andar, permanecer em seus propósitos, passando por uma luta tão grande como essa? É porque, meus irmãos, quando nós oramos ao Senhor, quando nós colocamos diante dele as nossas reais necessidades, ele nos dá paz, a paz que vem dele. E o que é que essa paz faz dentro de nós? Ela guardará o nosso coração e os nossos pensamentos em Cristo Jesus. Esse verbo guardar, ele é usado por Paulo, descreve um soldado que vigia um prisioneiro. Lembre-se que Paulo está preso, né, acorrentado 24 horas por dia a um soldado romano. Mas dentro de si, Paulo experimentava uma proteção muito maior, porque era Deus quem guardava o seu coração, para que a ansiedade e o medo não entrassem nele. Muitas vezes nós olhamos para os homens da Bíblia e os consideramos como semideuses, né? Muitas vezes temos a tendência de olhar para textos como esse e dizer: ele está dizendo isso porque é Paulo, né? Paulo é Paulo, meus irmãos. Paulo é nível master, né? Nós que somos aqui embaixo, aqui, a gente está galgando para chegar lá um dia. Achamos que são semideuses, mas são homens, meus irmãos, como eu e você. Homens com suas tentações, seus medos, seus anseios, suas dificuldades. Não pense que há semideuses na Escritura. Nada disso tomava a mente de Paulo, porque o Senhor era quem guardava a sua mente e o seu coração. Quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós vemos um dos grandes personagens, Daniel. Daniel também nos dá um exemplo maravilhoso da paz que é experimentada por meio da oração, né? Quando o rei ele anunciou que todos os seus súditos deveriam curvar-se diante dele e adorar somente a ele, o que é que Daniel faz? Daniel vai para o seu quarto, abre as janelas e faz aquilo que ele faz diariamente. Ele orou ao Senhor, como ele sempre fazia. E é muito importante observar a maneira pela qual Daniel ele dirige ao Senhor. Lá em Daniel capítulo 6, você pode ver. O texto nos diz que ele orava, ele dava graças a Deus e suplicava. Veja que bela ilustração nós temos aqui, a oração, súplicas e ações de graças. E qual foi o resultado disso na vida de Daniel? Será que foi, não, rei, agora você vai tocar em todo mundo, só não vai tocar em Daniel, certo? Não. Daniel, meus irmãos, ele vai para a cova dos leões. Ele conseguiu passar uma noite com os leões na mais perfeita paz, enquanto o rei, que havia o jogado na cova dos leões, não conseguiu dormir a noite no seu próprio palácio. Daniel, na cova dos leões, a ponto de ser devorado, ele experimentou a paz, enquanto o rei, que o jogara lá, no seu leito, no lugar mais seguro que havia, na sua cama, à noite, ele não conseguiu dormir. Portanto, veja de fato que a oração nos livra da ansiedade, quando a paz de Deus monta guarda como uma sentinela sobre o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Perceba que é em Cristo Jesus que essa paz ela é encontrada. Paulo ele entrega essa rica exortação a esses irmãos, mas certamente ele não aprendeu essas palavras de si mesmo. Paulo não tem como, meus irmãos, produzir uma resolução tão rica como essa a partir dele mesmo. Mas Paulo aprende com seu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus ele ensinou a mesma coisa em Mateus 6, quando ele diz: não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida. Qual de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar sequer 1 hora à duração do seu dia? E em contraste, meus irmãos, a essa ansiedade, essa preocupação, Jesus nos encoraja a buscar a Deus e confiar em Deus, porque certamente Ele nos assistirá em nossas necessidades, assim como Ele cuida das aves do céu e dos lírios do campo. Mas ainda assim, nenhuma gota da paz de Deus sobre a nossa vida vem à parte de Cristo. Jesus também disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Eu não a dou como o mundo a dá. Portanto, não se turbe o vosso coração, nem tenham medo. É a paz que excede todo entendimento, é a paz que vem de Deus por meio do seu Filho Jesus.
Não há nada no mundo que possa produzir em nós essa paz. A paz que o mundo não pode dar e o conforto que ele não consegue explicar só pode ser encontrado em Cristo Jesus e somente nele. É por isso que Paulo, antes de dizer não andeis ansiosos por coisa alguma, no verso 6, ele afirma no verso 5, do mesmo capítulo 4 de Filipenses, o Senhor está perto. Essa expressão, nesse contexto, não se refere à segunda vinda de Cristo Jesus, mas ao fato de que hoje e agora o Senhor está perto do seu povo para lhe dar paz e alegria, para dar paz e alegria aos corações transtornados e em situações conturbadas. Afinal, o Senhor está perto, o Senhor é o Emanuel, Ele é o Deus conosco, Ele é aquele que assegurou que estaria conosco todos os dias da nossa vida até o final dos tempos. Foi isso que o Senhor disse a Paulo em meio às dificuldades lá em Corinto. Paulo, eu estou contigo. Paulo tinha paz porque ele sabia o que é ter o seu Senhor por perto. Ele sabia realmente o que é experimentar a paz de Deus que ultrapassa todo entendimento. Será que você experimenta essa paz? Você precisa desse tipo de tranquilidade e segurança hoje? Ela se encontra exclusivamente na confiança em Cristo Jesus e é obtida por meio da oração, com súplicas e ações de graças. Portanto, se você ainda não sabe o que é ter Jesus como seu Senhor e Salvador, entregue a sua vida a Ele. Somente Ele pode te livrar do maior problema da sua vida, que é o seu pecado e a inimizade para com Deus. Longe de Cristo, você tem realmente grandes motivos para se preocupar, para estar ansioso, principalmente se você considerar que você vai passar toda uma eternidade longe dEle. Mas se você se achegar a Ele em oração, clamando por perdão, Ele vai te perdoar. Ele te salva e te coloca em uma nova posição diante do Pai. Não há outro caminho, meus irmãos, para a paz de Deus e para a paz com Deus nessa vida e para além dessa vida. É somente por meio de Cristo Jesus. Portanto, apresente a Ele todas as suas inquietações. Nem toda preocupação ela é pecaminosa, eu volto a dizer, mas toda ela tem um potencial de se tornar pecaminosa e destrutiva. Assim clame ao Senhor, pedindo que o ajude a não duvidar que é Ele quem está no controle de tudo em sua vida e de que Ele é bom em todos os seus caminhos e Ele está no controle de todas as coisas. Essa, meus irmãos, é a única razão pelo qual nós podemos descansar. Não porque nós somos alienados em relação às coisas que nos acontecem. Não é porque eu e você nós ignoramos aquilo que vem sobre nós, os nossos problemas, as nossas situações adversas, mas porque nós sossegamos na verdade de que o nosso Senhor está perto. O Emanuel, o Deus conosco, está ao nosso lado. Ele é aquele que nos guarda e aquele que jamais nos abandonará segundo as suas próprias promessas. Nós confiamos nessa verdade não porque alguém disse, não porque alguém me falou, mas porque o próprio Deus estabeleceu em sua palavra. O salmista, no Salmo 56, o verso 3, ele diz, no dia que eu temer, eu hei de confiar em ti. Essa confiança se demonstra não na inércia, não parado, esperando, mas no exercício principal da nossa fé, que é a oração. O medo ataca e a batalha começa. E a luta ela é travada de joelhos, meus irmãos, com petições, com súplicas e com ações de graças. É isso que está na palavra de Deus. Está alguém entre vós aflito? O que é que tem que fazer? Ore. Tiago vai escrever isso. Está alguém entre vós aflito? Ore. A oração é a ferramenta que carregamos na luta contra a ansiedade. Ela gera em nós a paz de Deus, mesmo quando as circunstâncias são ruins. O homem de fé e oração se refugia na rocha, da qual ninguém jamais poderá arrancá-lo. E o nome dessa fortaleza, dessa viva esperança, é Cristo Jesus. E tudo isso debaixo da certeza de que nós podemos lançar sobre Ele toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. E o cuidado de Deus, meus irmãos, não é outro senão a sua preciosa paz, que é refletida na vida do crente, que ora e entrega tudo em suas mãos, dissipando assim toda e qualquer ansiedade da nossa vida. Vamos orar?